O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta Conferência de Pastores em Helsinki, Finlândia, 16 de junho de 2017. If we want to enter heaven, we must prepare this righteousness. Se nós queremos entrar no céu, nós temos que preparar esta justiça. He's saying, Ele está dizendo, look at this now. olha isso agora. That the garment I have come to announce to Helsinki. Que as vestes que eu vim para anunciar em Helsinki, I have come to announce the church, to tell the church. eu vim para anunciar, para dizer para a igreja. Please, 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 Church of Christ. Por favor, Igreja de Cristo. Hour, Nesta hora, because the kingdom of God is near. porque o reino de Deus está You próximo, must now wear the garment. agora vocês têm que vestir as vestes. You must wear the garment of the Lord. Vocês têm que vestir as vestes do Senhor. Por quê? Because Porque this garment estas vestes, actually represents the redeemed church. na verdade, representam a igreja remida. Church that the Lord has redeemed. A igreja que o Senhor redimiu. You turn with me to Revelation chapter 3. Vocês podem abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Eu vi The church enter. a igreja entrar. Mihin seurakunta astuu? I have seen the church enter. Eu vi a igreja entrar. Olen nähnyt astuvan seurakunnan sen sisälle asti. I have seen the church enter. Olen Eu nähnyt vi a igreja entrar. asti. That means Isso significa very soon the church will enter. que muito brevemente a igreja vai entrar. Apocalipse capítulo 3, Verses 3 to 5. versículos de 3 a 5. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Wake up. I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Mas se você não estiver atento, eu virei a você como ladrão e não saberás a hora em que virei contra você. Versículo 4. Verse 4 he says, No versículo 4 ele diz: a few people in Sardis who have not soiled their dressings, they have not soiled their clothes, they have not soiled their garments. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, não sujaram suas vestes, não corromperam as suas vestes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Eles andarão comigo vestidos de branco porque são dignos. Elämänkirjasta. Verse 5. Versículo 5. He who overcomes will like them be dressed in white. O vencedor será igualmente vestido de Never branco. blot out his name from the book of life, but I will acknowledge his name before my Father and before his angels. Eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia! Isso é poderoso. There are few things he brings to the church in Finland from that scripture. Algumas coisas que ele traz para a igreja na Finlândia a partir desta escritura. The first thing he says A primeira coisa que ele diz, about the authority of the garment, the authority. ele fala sobre a autoridade das vestes, o poder das He vestes. says Ele diz that those of you that will keep the garment, que aqueles de vocês que guardarem as vestes, fine linen, que guardarem essas vestes como linho finíssimo, resplandecente, brancas, what he says limpas. first of all, É isso que ele diz primeiro de tudo. Ele diz, fine linen, linho finíssimo, bright, resplandecente. and clean. Resplandecente e limpo, significando That garment cannot be hidden. que estas vestes não podem ser escondidas. That That if a Christian in Helsinki is born again,
que se um cristão em Helsinki é nascido de novo, jos hän on uudesti syntynyt, joka on, if a Christian in Helsinki is born again, se um cristão em Helsinki é nascido de novo, and God gives that Christian his garment, e Deus dá para este cristão as suas vestes, Jumala antaa hänelle sen. everybody in Finland, when they look at her, they say, wow, she's born again. todo o povo da Finlândia, quando olhar para esta pessoa, dirá: uau, ela é nascida de novo. Aleluia! Ele está dizendo That there is no way we can wear the garment of God que não tem como você vestir as vestes de Deus and remain secret. e permanecer secreto. Secreto. He's saying, Ele está dizendo: fine linen, linho finíssimo, bright, resplandecente, brilhante. Olha, light. olha aquela luz. That light, that one there. Olha aquela luz lá. E esta aqui? They are bright, Elas são brilhantes, meaning everybody can see them. significando que todos podem vê-las. In other words, what is the Lord saying to the church in Finland? Em outras palavras, o que é que o Senhor está dizendo para a igreja na Finlândia? Ele está dizendo That if we are going to be saved, born again, que se nós vamos ser salvos, nascidos de novo, then our salvation então a nossa salvação must shine the light of Christ to this country. tem que resplandecer a luz de Cristo neste país. Ouça, povo He's saying amado. to Finland from Revelation, O que é que ele está dizendo para a Finlândia a partir de Apocalipse capítulo 3 sobre as vestes? he's saying Ele está dizendo that at this hour, que nesta hora, when the world is darkest, there's so much darkness in the world. quando o mundo está mais escuro, quando há tantas trevas no mundo, The light of the church ought to be shining brighter. a luz da igreja tem que estar brilhando mais fortemente, Niin sen pitäisi voittaa. tem que brilhar mais. Did you understand me? Vocês me The entenderam? light needs to be brighter now, brighter now. A luz tem que ser mais forte agora, mais brilhante. He's saying, Ele está dizendo, at this hour, nessa hora, when there is terrorism in Europe, quando há terrorismo na can you Europa, imagine Europe? vocês podem imaginar a Europa? Africa, we watch, we are shocked. Nós lá da África vemos isso ficando chocados. Ele diz, nesta hora, Darkness that is all over the earth. quando você olha para as trevas que está em toda a So terra, much darkness. tantas trevas, There are clinics that procure abortion. há clínicas que fazem abortos. Olemassa, jotka tekevät abortteja. It's as if it is normal. É como se fosse normal. It's darkness. Isso são trevas. Se on pimeyttä. There are false prophets everywhere. Há falsos profetas em todo lugar. Isso são trevas. Women are walking naked in the church. As mulheres estão andando nuas dentro da Women igreja. are walking naked in Helsinki. As mulheres estão andando nuas em Helsinki. Isto são trevas. The darkness in the world is gross darkness now, gross. As trevas do mundo agora são trevas densas, fortes. Those who are born again, E aqueles que são nascidos de novo, ele diz, fine linen, bright and clean was given to the church. linho finíssimo, resplandecente e puro foi dado à igreja. Então ele diz em Mateus 5, vocês são a luz do mundo. You are the light of the world. Vocês são a luz do mundo. Did you understand me? Vocês me entenderam? We need to wear the garment of Christ. Nós precisamos vestir as vestes de The Cristo. garment of Christ will evangelize. Porque a luz de Cristo vai evangelizar Jesus. Elas evangelizam Jesus. It will evangelize Finland. Elas vão evangelizar a Finlândia. Evangelioi Suomea myös, se vaikuttaa. When we wear the garment of Christ, Quando nós vestimos as vestes de Cristo, nations, those tuned in. elas vão evangelizar a tua nação, vocês que estão sintonizados. Revelation 3, Então ele diz aqui em Apocalipse 3, versículos de 3 a 5, ele diz that the authority of righteousness, que a autoridade da justiça na the igreja, authority of the garment, a autoridade das vestes, ele diz, for those who will wear that garment, para aqueles que forem vestir estas vestes, for those that will wear that garment, para aqueles que forem vestir estas vestes, I will not
blot out their names from the Eu book of life. não vou apagar os seus nomes do livro da vida. Toisetkaan I ne, am jotka glad that seuraavat. finally the Lord has brought me to your nation. Eu estou feliz que finalmente o Senhor me trouxe às suas Many times nações. I cry for Europe. Porque muitas vezes eu choro pela See Europa. now, I have seen revival coming to this country. Mas agora eu vi o avivamento vindo a And esta it's a nação. holy revival. E é um avivamento santo. It is coming to Europe. E ele está vindo à Europa. But listen to this now. Mas ouça isso Many agora. times I cry for Europe, those watching on TV. Muitas vezes eu choro pela Europa, vocês que estão assistindo. Por quê? When Africa was worshipping elephants, Porque quando a África estava adorando elefantes, when Africa was worshipping the moon and the sun, quando a África estava adorando o sol e a lua, it is the European that brought the gospel. foram os europeus que levaram o evangelho. They came to Africa Eles foram até a and África told the Africans, e disseram para os africanos: stop worshipping the moon and the elephant. parem de adorar a lua e os elefantes. Jesus has already gone to the cross Jesus já foi para a cruz and died for the sins of men. e morreu pelos pecados dos And homens. then the gospel reached Africa. Então, o evangelho atingiu a África. But look now, Mas olha agora, the Europeans have gone back to darkness. os europeus voltaram para as trevas. Africa was worshipping elephants. A África estava adorando The elefantes. Europeans now are worshipping the economy, the good economy. Mas os europeus agora estão adorando a sua boa economia. Não, eu não preciso de Deus. En tarvitse ollenkaan Jumalaa. I don't need God. Eu não preciso de Deus. I am rich. Porque eu sou rico. I have good economy. Eu tenho uma boa economia. Invested in the stocks. Eu investi na bolsa de valores. Right now, Agora mesmo, Europe is worshipping good cancer hospitals. a Europa está adorando os bons hospitais de câncer. Syöpäsairaaloita. Good cancer hospitals. Bons hospitais de câncer. If I fall sick, Se eu ficar doente, I will go to the cancer hospital. eu vou ao hospital do câncer. They are worshipping health insurance. Eles estão adorando o seguro-saúde. I don't need Jehovah. Eu não preciso de Jeová. If I fall sick, I have insurance cards. Se eu ficar doente, eu tenho The seguro-saúde. top doctors will help me. E os melhores médicos me ajudarão. Why the Lord has sent me back to Europe now. É por isso que o Senhor me mandou de volta para a Europa agora. Para dizer, não, The Messiah already went to the cross. o Messias já foi para a cruz. How about the power of the blood of Jesus? E quanto ao poder do sangue de Jesus? Sen kanssa. Hey, Hey! how about the power of the blood of Jesus? E quanto ao poder do sangue de Jesus, o poder I was in máximo? my house. Eu estava na minha casa. I received so many prayer requests on this phone. Eu recebo tantos pedidos de oração neste fone. Like a river. When I read Eles- cancer, tumor, leukemia, Eles vão mandando câncer, leucemia. suffering, E eu disse, Senhor, o teu povo está sofrendo. leukemia, wow, Câncer, leucemia, tudo. Leukemia. Ihmiset paljon kärsivät. Paljon Leucemia, depression, depressão, diabetes. hepatite, diabetes. And I said, E eu disse, diabetesta, because monenlaisia. I had already given the prophecy of the healing service coming up tomorrow. porque eu já tinha dado a profecia do culto de cura. I had given on radio. Culto de cura, eu já tinha dado a profecia, mas eu Let disse, me just go and pray for the Kenyan church by radio, by phone. I called the e eu radio, disse, deixe-me falar, send it all over the world. deixe-me orar pelas enfermidades no Quênia, através do telefone. E então eles vão enviar para todo mundo. Let me pray for the sick in Kenya Deixe-me orar pelos enfermos no Quênia, before I go to Finland. Because antes de ir à Finlândia. Porque há tantos pedidos de oração. Quebrou meu coração, quebrou meu so coração. I told the Lord, your people are suffering Então eu too much. disse, Senhor, teu povo está sofrendo tanto. Kärsi liian paljon. So I sat and I called the radio, and the radio broadcast my phone call. Então eu liguei para a rádio. Pray now E a rádio
in radio, through radio. E a rádio transmitiu para o mundo inteiro. Eu pude orar pela rádio, através da rádio. And I said, E eu disse, by the power of the blood of Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, aleluia, aleluia, power of the blood, o poder do sangue. in Finland, Eu sei, discovered the Nokia, eu sei que na Finlândia vocês descobriram a Nokia. power of technology. Então vocês conhecem o poder da tecnologia. By the power of the blood of Jesus. Mas eu disse, pelo poder do sangue de Jesus. I know you know the power of technology. Tiedän, että Eu sei que vocês conhecem o poder da You're the tecnologia. best hospitals. Vocês conhecem, vocês têm os melhores hospitais. All technology you have. Toda a tecnologia vocês I did têm. not say by the power of technology. Eu não disse pelo poder da tecnologia. pelastua. Hey, Hey! I said by the power of the blood of Jesus of Nazareth. Eu disse pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Eu disse The power of the blood. pelo poder do sangue. Então, And I said, e eu disse, let the weak legs, the crippled legs, Että que as pernas fracas, as pernas aleijadas, by the power of the mighty blood of Jesus, pelo poder do poderoso sangue de Jesus. Haha, eu disse be strong. Let the cripples rise up from the soil. que as pernas sejam fortalecidas, que os aleijados se levantem e comecem a andar. Eu disse, I said it. eu disse isso. Eu disse By isso. the power of the blood. Eu disse pelo poder do sangue voiman kautta. que eles comecem a andar. We need to glorify Jesus. We want to Porque nós queremos glorificar Jesus, nós precisamos começar a adorar Jesus. Nós precisamos começar a adorar a Jesus. Então, the blood. I invoke eu disse pelo poder do sangue. the power of the blood. Eu invoquei o poder do sangue. E eu falei. Sitä julistan tänne. And then in Kenya, Então, no Quênia, lá no Quênia, more than 10 cripples got up and walked. mais de 10 pessoas aleijadas se levantaram e andaram. More than 10 walked. Mais de 10 no Quênia andaram. Foi o maior drama. Walking. It is drama, big drama. Foi um grande drama. The blood has big drama. Jeesuksen O poder do sangue é um grande drama. It is a wonder. É uma maravilha. Vocês podem se sentar, amados. É uma maravilha. E então, I began to say, eu comecei a dizer, pela primeira vez na minha vida, I began to say, eu comecei a dizer, those who are outside this country, mesmo aqueles que estão fora deste país, e eu disse, the long outstretched arm of the Lord, the long o longo braço de Deus estendido, longo estendido. Eu não sei quanto a vocês, long arm of the Lord, Se on, it is long. se on Herran mas o braço do Senhor é longo. Is beyond it. Não há nada além disso. Não há nada que ele não possa alcançar. Então eu disse, I say, Lord, now you can stretch your long e eu arm. disse, Senhor, agora o Senhor pode esticar o seu longo braço. E eu podia ver que tinha um aleijado dormindo. pystyin näkemään, miten Eu, I could see many people. na verdade, eu pude ver muitas pessoas. É claro, pude ver muitas pessoas. One of the first people I saw was a woman at Kenyatta National Hospital. Uma das primeiras pessoas que eu vi foi uma mulher no hospital Kenyatta. Sim, no hospital Kenyatta. Sim, eu pude ver ela lá. And I could see that her hair is short. Eu pude ver que o cabelo dela era curto. And the Lord was showing me, in fact, live. You Na verdade, foi ao vivo. showing me her neck. Eu disse, o Senhor está me mostrando o seu pescoço. Era uma conversa entre o Senhor e o seu servo. E eu disse, o Senhor agora está me mostrando o seu pescoço. E há um tumor ou alguma coisa assim. Eu pude ver exatamente aquela mulher. Eu pude ver o tumor no pescoço. Hold her, she cannot eat. E o tumor estava estrangulando e ela não podia comer. Os médicos tinham preparado as facas para cortar e remover. And I said, there is a woman I see. E eu disse, há uma mulher que eu vejo. Me your neck. O Senhor agora está me mostrando o teu pescoço. And I decreed the tumor dissolve. E eu decretei que aquele tumor dissolvesse Power of the blood. pelo poder do sangue. Jeesuksen veren kautta
kautta sitä sulamaan pois. That lady was listening to the prayer on radio inside the Ja hospital. tämä nainen Aquela moça estava ouvindo a oração lá dentro do hospital. Many months. Estava estrangulada por muitos anos, muitos meses ela não podia comer. niin suuri. Somente coisas líquidas. Nesteitä pystyi nielemään. And by the power of the blood, E pelo poder do sangue, when the tumor heard, they heard. quando o tumor ouviu, ele ouve. O tumor ouviu. When the tumor heard, Quando o tumor ouviu, obeyed the power of the blood of Jesus. o tumor obedeceu o poder do sangue de Jesus. The Kasvain tumor kuuli. O tumor, is called what? Kasvain. The tumor Kasvain. o tumor has ears. tem ouvidos. The tumor has ears. O tumor tem ouvidos. When the tumor hears Quando o tumor ouve, the power of the blood, pelo poder do sangue, obey, o tumor tem que obedecer. obey. Tem que obedecer. No, it's very powerful. Não, é muito poderoso. Então, na manhã seguinte, Live on radio, o médico veio ao vivo na rádio. before the morning, that Não, na verdade foi antes da manhã, foi na mesma noite. the hospital ward Oli suuri juhlinta. E uma grande celebração aconteceu dentro do hospital. heard Koska kun Porque quando o tumor ouviu the blood commanding o poder do sangue, ordenando a ele para dissolver, say to itself, o tumor disse para si mesmo: who am I to disobey? quem sou eu para desobedecer? Who am I to disobey the blood? Quem sou eu para desobedecer o sangue? Everybody, including Satan, is under the power of the blood. Se todos, inclusive Satanás, estão debaixo do poder do sangue, quem sou eu? Como é que eu posso recusar? Eu tenho que ir, eu tenho que obedecer. É isso que o Senhor me enviou para dizer para a Finlândia. Country, you know the power of technology. tässä maassa Neste país, vocês conhecem o poder da tecnologia. You know the power of a strong economy. Neste país, vocês conhecem o poder de uma economia forte. You know the power of university hospitals. Neste país, vocês conhecem o poder dos hospitais universitários. Mas o Senhor está dizendo Another power que há um outro poder, is called the power of the blood. que é chamado poder do sangue. At the power of the blood, E ele diz que diante do poder do sangue, tudo tem que obedecer, tudo tem que se ajoelhar, tudo. so he's saying Então ele está dizendo that the authority of the church in Finland, que a autoridade da igreja na Finlândia not in good economy, the euro, não está na boa economia da Europa, authority of the church in Finland right now, que a autoridade da igreja na Finlândia agora power of the blood and the cross of Jesus. está no poder do sangue da cruz de Jesus. E ele está dizendo: Fine linen, linho finíssimo, pellava. Hän sanoi bright pellava. and clean. resplandecente e puro, foi dado à igreja. Jesus tells us in Revelation chapter 3, Niin kuin Jeesus Jesus nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículos de 3 a 5, that garment que estas vestes in the authority of the blood has authority. siinä toi operam na autoridade do sangue, tem autoridade. E ele diz: Will keep their garments clean. sitten hän para aqueles que mantiverem as suas vestes limpas, ele está dizendo, estas vestes Has power, siinä on têm poder authority, ja aukko. e autoridade put their names para colocar os seus nomes in the book of life no livro da vida do Cordeiro de Deus, escrito pelo próprio Deus que está guardado no céu. Aleluia! Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu porque eu sei que há um livro que o Pai escreveu. Ele escreveu um livro. heaven. I don't know about you. Quanto a mim, eu quero ir para o céu. Não sei quanto a vocês. Quanto a mim, eu quero ir para o céu. Ele está dizendo que há um livro. For your name to be in that book, E para que o teu nome esteja neste livro, keep the garment. vocês têm que guardar as suas vestes. People in Sardis,
Porque ele diz que há algumas poucas pessoas em Sardes. Muutamia ihmisiä on siellä Sardeassa. They have not destroyed the garment. Eles não destruíram as vestes. Vaan pitäneet sen They have maintained the garment. Eles preservaram as vestes. Eles mantiveram, guardaram as vestes. Deixe-me repetir isso. Few people in Sardis. Há algumas poucas pessoas em Sardes. And those people have not darkened the garment. They have E aquelas pessoas não sujaram as vestes. Eles mantiveram, preservaram as vestes. will maintain the garment like them. E ele diz que para todos aqueles que mantiveram as vestes como eles fizeram, Will also maintain the garment like them. em outras palavras, se a Finlândia guardar as suas vestes como eles, então ele diz: Will keep your name in the Lamb's book of life in heaven. eu vou manter o teu nome no livro da vida do Cordeiro no céu. E o que é o livro da vida? Life. Let me do it on TV. O que é o livro da vida? Deixe-me dizer isso diante da TV. The book of Exodus 32 verse 32. Se você ler o livro do Êxodo 32, que nós vamos ler daqui a pouco, Very shortly. que eu vou ler daqui a pouco, ajan päästä, joo. He says, Hän sanoi, ele diz: the Father himself. o próprio Deus Pai, ele mesmo, tem escrito um livro dentro do céu. That book ja se E este livro, called a ledger, a register. este livro é chamado o registro. É um registro. If you come to Finland, jos tulet Se você vier à Finlândia, Ministry of Immigration or the Ministry of Home Affairs, I don't know which one it is. menet tänne se você for ao Ministério da Imigração, tämmöiseen tilastoon ministeriöön não sei qual ministério que seria. Ministry, that's government office. sinne, Se você vai àquele órgão governamental, aquele Inside that book, órgão tem um livro, e dentro daquele livro, Finnish. jokainen, joka on todos aqueles que são finlandeses, olit vaikka ei não importa se você nasceu ontem, Entered there. sun nimesi, o teu nome foi inserido lá, naquele livro. It is a book that is a register of names of people that are Finnish people. se on väestö, É um livro que tem o registro de todas as pessoas que são finlandesas. Your name is there. Não importa a tua raça, a tua cor, se você for finlandês, teu nome está lá. Então, ouça-me agora. He's saying, Ele está dizendo God in heaven, että Jumala, que Deus no céu hän on kirjoittanut escreveu um livro the Lamb's book of life. e ele o chama de o livro da vida do Cordeiro. ja hän sanoi, E ele diz que este livro, Register, on luettelo, meaning it has a list. eli se, ele é um registro, ou seja, uma lista. Names of the citizens of heaven. É o registro de todos os cidadãos dos céus. Citizens of heaven. Os cidadãos dos céus. Meaning that day when you come, tarkoittaa, Significando que naquele dia, quando você chegar, posso te usar como exemplo, meu filho, Arão. Aaron. Qual o teu nome? Aaron. Okay. Arão. Arão. Deixa-me olhar na letra A. Which country? Você é da Alemanha? De que país? Ah, você é da Finlândia. Got you. Aaron, Ah, sim, já te encontrei. room number 30B. Sim. Vá para o quarto 30B. Go to room number 30B. Vá para o quarto 30B. 30 Quarto 30B. joo, numero Quarto 30B. John chapter 14 verse 1. João capítulo 14, versículo 1. John chapter 14 verses 1 to 3. He says, João 14, de 1 a 3. Ele diz que ele vai para o Pai some rooms for you, valmistamaan para preparar alguns quartos para vocês. some mansions for you. toisessa Outras versões dizem algumas mansões para vocês. Every Christian in Finland, Significando que todo cristão na Finlândia, God has prepared a place for you. Jumala on valmistanut. Deus preparou um lugar para você. And he's asking, Ja hän E Ele está perguntando: are you coming to the reservation? kysyy, você está vindo para a reserva? The reservation. tuletko sinä? Você está vindo para a reserva que eu te fiz? Been reserved for you by the Sinulle on Messiah. varattuna. Há um quarto que eu reservei para você. He's asking this church.
É isso que o Senhor está perguntando para esta igreja. Você está vindo? There is a book. Porque Ele diz que há um livro, There is a register. há um registro. It is a book that has a list of all citizens of heaven. É o livro que tem a lista de todos os cidadãos do céu. If you keep your garment fine as linen, bright and clean, E Ele diz que se você mantiver as suas vestes limpo, finíssimo, resplandecente, limpo, o teu nome estará lá. Isto me diz. righteousness that the garment announces, righteousness. Että se Isto me diz que a justiça que estas vestes anunciam Thing in the church right now. se on é a coisa mais importante na igreja agora. If you walk in that righteousness, jos vain Se você andar nesta justiça, will be maintained in sinun the book. nimesi o pysyy teu nome será mantido. siinä kirjassa, koska hän Porque Ele diz: I will not blot out your name. että minä eu não vou apagar o teu nome. Não vou apagar. pidän nimesi siinä kirjassa. That is powerful. Se on Isto é poderoso. Now look at this now. niinpä katso. Então agora, olha isto. For the coming of the Messiah, As vestes para a vinda do Messias. righteousness that he is announcing for the coming of the Messiah. Se A justiça que Ele está anunciando para a vinda do Messias tem tanto poder para manter o teu nome Written in heaven and kept there. siinä kirjassa no livro que foi escrito no céu e que está guardado lá. O registro de Deus, Of all the righteous people. kaikista de varusta. todo o povo justo. So there is a book. Então há um livro, There is a list. há uma lista, Register há um registro all the righteous people. Kaikista de todo o povo justo. Na verdade, Citizens of heaven. taivaan os cidadãos do céu. Finland. Finlândia, você está vindo? Are you coming? Você está vindo? Why am I asking this? miksi kysyt? Por que é que eu estou perguntando isto? Syy, A razão pela qual eu estou perguntando, oletteko tulossa, se você está vindo, é a seguinte: on se kun que quando o Messias Pronounced by God. julistettiin. foi pronunciado, profetizado por Deus, No niin, 1 Mooses 3. no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, And he says, e ele diz: and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and the offspring of the woman. Minä panen e eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente da mulher e a tua descendência. ja hän E ele diz, He says, ele diz, he will crush your head, ele esmagará a tua cabeça e tu ja sinä lhe ferirás o calcanhar. listen to this now. kuunnelkaa. Ouça isto agora. He's saying Ele está dizendo that when Adam and Eve fell to sin, Että kun que quando Adão e Eva caíram em pecado, when they fell to sin, he molemmat, quando eles caíram em pecado, then our God, our mighty God, niin meidän então nosso Deus, o nosso poderoso Deus, hän tuli ja hänellä ele veio com um plano B, pelasti. com a salvação. he announces here, Hän julisti, E ele anuncia aqui fire would come että tuli que o Messias viria, because the woman porque a mulher and the snake, e a serpente, elas se tornaram amigas. Então, he announced ele anunciou going to break the friendship. että hän tulee que ele iria cortar esta amizade. Ele disse, Instead of friendship, että ystävä em vez de amizade, bring enmity and eu vou trazer inimizade. Eu vou começar um conflito entre os seres humanos e as serpentes, Satan. entre o homem e Satanás. Friends Porque eu vi que eles se tornaram amigos. has lied to man, lied. E a serpente tem mentido para o homem. Então, ele disse I have to put a conflict. que ele vai cortar essa amizade e vai colocar um conflito entre eles. I will put É por isso que ele diz, eu porei inimizade entre você e a mulher, bring and her entre a tua descendência e o descendente dela, to come
conflict. significando que por todas as gerações vindouras entre a serpente e o homem haverá um conflito. Siellä on aina ristiriita siinä The välillä. people watching on TV, follow me on this now. Aqueles que estão vendo pela TV, sigam-me agora. Ele está dizendo There will be an eternal conflict. que haverá um conflito eterno, eterno. Até mesmo os teus filhos serão inimigos de Satanás, desde pequenos assim. Eterno, um conflito eterno Between the human being entre o ser humano and Satan. e Satanás. Satan, the serpent is Satan. Porque a serpente é Satanás. Follow me on this. Sigam-me nisto. And then Então, eternal. é eterno. Because he's saying he, Porque ele está dizendo, the he child, he ele, o menino. Isto, ele está falando de Jesus. crushed the head of the serpent. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. And when he crushes the head E quando ele esmagar a cabeça, on that cross, naquela cruz, the serpent will strike him. a serpente lhe feriria o calcanhar. Finlândia. When the Messiah crushes the head of the serpent like this, Quando o Messias esmaga a cabeça da serpente assim, a fatal blow, it leads to death. isto foi um golpe fatal que levou. It leads to death. The Messiah is so powerful, he crushed the head like this. Foi um golpe tão fatal que levou a serpente à morte. O Messias é tão poderoso que esmagou a cabeça assim. É um golpe fatal. So, on the cross, Mas nós vimos na cruz, the serpent strike the heel, quando a serpente lhe feriu o calcanhar, the Messiah. o calcanhar do Messias, não foi fatal. Vetoitiin. He came out. Ele saiu, ele ressuscitou. Selvisi siitä. He came out. Ele ressuscitou, ele saiu. So, Então, when he was bringing the Messiah in Genesis chapter 3 verse 15, quando Deus está trazendo o Messias em Gênesis capítulo 3, versículo 15, save man from sin, para salvar o homem do pecado, he put an eternal conflict. ele colocou um conflito Fight Satan eternally. eterno. Ele separou e gerou uma Siihen luta eterna. ei voinut sovittaa. Não há como conciliar. And then Então, the book of 2 Corinthians, we are not reading now because of time. o livro, Ajan takia o livro de 2 Coríntios capítulo 6, não vamos ler por causa do tempo. Versículos de 14 a 18. He says, Ele diz: what does righteousness have in common with wickedness? mitä vanhus que comunhão há entre a justiça e a injustiça? E ele diz: Light and darkness cannot mix. luz e trevas não podem se misturar. When he's talking to the church, Quando ele está falando com a igreja, he now emphasizes that separation. ele agora enfatiza esta separação, o conflito. Light and darknesses have irreconcilable differences. E ele diz que luz e trevas têm diferenças irreconciliáveis. Quando a luz veio ao mundo, Be together. as trevas foram expulsas. Eles jamais estarão juntos. Ele está dizendo Put a conflict que ele coloca um conflito between the church entre a igreja and Satan e Satanás eternally. eternamente. And he's saying E ele diz that the true definition of Christian salvation que a verdadeira definição da salvação cristã Jesus gave on the cross que Jesus deu na cruz is that separation. é esta separação. That you be separated from sin. É que você seja separado do pecado. synnistä. Tell me the people of Finland. Diga-me, povo da Finlândia, He's saying ele está dizendo that for you to be born again, que para que vocês sejam nascidos de novo, that your life quando eu vejo as vidas de vocês, must see that eternal conflict. eu tenho que ver este conflito eterno em você. Must see that in your life. Eu tenho que ver que na tua vida You are always fighting darkness. você está sempre lutando contra as trevas.
in your life, na sua vida, because you have the grace, porque você tem a graça. you must fight corruption. Você tem que lutar contra a corrupção. Corruption you see in the church. Essa corrupção que você vê na igreja. Sigam-me. Saying in your life, Ele diz que na sua vida, when I look at your life, quando eu olho para a sua vida, elämäsi. I will see that Näen. righteousness and wickedness are not mixed in your salvation. Näin. eu tenho que ver que a justiça e a injustiça não estão misturadas na tua vida. Sekoittua. Eles não estão misturados. He's saying Ele está dizendo we maintain que enquanto nós mantivermos este conflito eterno corruption entre a graça e a corrupção, and ungodliness. entre a santidade e a impureza, entre a pureza e a imoralidade, quando nós mantemos isto, nós somos nascidos de novo. Ja korruptio. Ja turmeltu. Entre a corrupção e a graça, Between fidelity entre a fidelidade e a imoralidade, and light, entre a luz e as trevas. E ele pergunta: how can light and darkness mix together? como é que a luz Have to do with that e as trevas podem se misturar? O que tem a ver uma coisa com a outra? conflict continuing? That's Ele diz que quando nós temos esse conflito continuamente, então nós somos nascidos de novo. Porque a salvação que ele nos trouxe called holy. Sitä é chamada santa, santa, e em hebraico, santo Separation. e separação. on erillään. Ollaan erille They asetettu. share one root word. Eles compartilham a mesma raiz da palavra, Että on eri significando separado, tirado do meio, separado. Is holy, meaning É por isso que o nosso Deus é santo, significando que ele é separado da corrupção moral deste mundo. maailmassa. E ele nos chama a separated life. Elämä. para viver uma vida separada para Jesus. So my question to Finland is this. Então a minha pergunta para a Finlândia é esta. Talk about the glorious garment. Eu estou falando sobre as vestes gloriosas, as vestes da justiça, Salvation. as vestes da salvação, as vestes do céu, as vestes da eternidade, Lasting life. as vestes da vida eterna, as vestes do Senhor, Jeesus as vestes de Jesus, as vestes de Cristo. Kristuksen puvusta. So my question to Finland is this. Kysymykseni Então a minha pergunta para a Finlândia é esta. Ouçam-me, This beautiful nation. tässä nesta linda nação, vocês estão cientes Only two garments. Only two. que há apenas duas vestes? Não são três, somente duas. Either you are wearing the garment of the Lord, Ou você está usando as vestes do Senhor, either you are wearing the garment of Jehovah, the garment of the Lord, joko ou você está usando as vestes de Jeová, as vestes do Senhor, wearing the garment of Satan. ou você está usando as vestes de Satanás. The other garment is worn by the harlot. A outra veste é da prostituta. Para mim é diferente. Há uma veste que é vestida pela prostituta. A prostituta de Apocalipse. on erilaiset vaatteet. A prostituta, Recently the Lord showed para mim é diferente, porque recentemente o Senhor me mostrou esta mulher. E ela estava sentada em uma besta, com muitas cabeças. Pedon kanssa. there's so much Para mim, eu sei muito. Há muito que eu sei, mas eu não posso compartilhar aqui. Mas vocês não precisam lidar com isso. Não lidem com isso. Se on Eu posso ver que há pessoas que lidam com isso grosseiramente, com esses personagens. Mas eu estou falando agora com a igreja para entrar. voi astua sisään. A igreja que vai pisar naqueles degraus gloriosos e entrar. Eu não quero focar nisso, eu quero focar nisso para que vocês possam entrar. Mas eu vi a terra depois do arrebatamento. Depois que a igreja for levada, eu vi o que acontece aqui. Então, não se preocupem com isso. Na verdade, ele já me mostrou algumas pessoas que terão uma atuação muito importante aqui depois do arrebatamento. Uma delas é esta mulher. Yölläkin on tärkeää. Na verdade, as vestes que ela veste é de linho púrpura. Se oli siis É linho fino púrpura. Púrpura. that is the garment of Satan. se on Esta é a veste de Satanás. Há somente duas vestes. kirjassa. Either you are wearing the garment of the Lord, Joko sinä käytät Ou você está vestindo a veste do Senhor, linen,
joka on que é linho finíssimo, kirkas, resplandecente, limpo, ou você está vestindo a veste de Satanás, joka on que é linho fino, púrpura. Apocalipse 18, versículo 16. Não há tempo agora. Olha isso agora. In Finland aware that there are only two garments. onko Suomen A igreja na Finlândia sabe que há somente duas vestes. A igreja na Eslovênia, na Eslováquia, em São Petersburgo. A igreja na França, na Holanda, na Suécia, todos os lugares. Na Dinamarca. missä tahansa Você está ciente que há duas vestes? pukuja. One is the garment of the Lord, Toinen on Herran Uma é a veste do Senhor garment of Satan. ja toinen on e a outra é a veste de Satanás. That your lives as the church in Finland Mutta kun katsoo Mas quando eu olho para suas vidas como igreja na Finlândia, wearing a third garment. eu vejo como se você estivesse vestindo uma terceira veste. Why do I say so? Por que estou dizendo isso? Why do I say so? miksi Por que eu digo isso? Because Porque the garment of the Lord, a veste do Senhor, authority, ela tem autoridade para transformar a vida. Então eu sei a autoridade dela. Porque ele diz, you wear the garment of salvation. että kun quando você usa as vestes da salvação, estas vestes You beauty and glory, te dão beleza e glória, dignity and honor. te dão dignidade e honra. Aaron came and they put that garment on him. Quando Arão veio e eles colocaram essas vestes nele, It gave him dignity and honor. deu a ele Separated him from all the evil. dignidade e honra e o separou de todo o resto. The power of the garment of Jehovah, I know. O poder das vestes de Jeová, eu sei. The power of that garment, I know. Eu conheço o poder destas vestes. O poder destas vestes é santidade. Quando você veste a santidade, tudo na tua vida muda. Look at you tomorrow. Quando eu olhar para você amanhã, Don't like the same movies you have been watching. eu vejo que você não gosta mais dos mesmos filmes que você assistia. Ask me. Oh, Kysy, that garment is powerful. kysy vain, Ah, você me diz, essa veste é poderosa? Authority of the church. Na verdade, essas vestes é a autoridade da igreja. Ele está dizendo, Garment of righteousness. se você usar as vestes da justiça, Finland wears righteousness. quando a igreja na Finlândia veste a justiça, Even the enemy will run away. até mesmo o inimigo vai te ver e correr, fugir. Porque você está transmitindo. Você está fazendo uma transmissão. Broadcasting the world Você está transmitindo para o mundo for me. que para mim Have 1000% fidelity to God. eu tenho 1000% de fidelidade a Deus. Você está anunciando para todas as pessoas que você I don't want to waste my time. é fiel 1000% ao Senhor. E quando o diabo te vê, ele diz, não vou nem perder o meu tempo, porque está sendo selkeä. publicado, transmitido. Broadcasting to the world. Você está transmitindo para o mundo. I love Jehovah too much. Veja, eu sou nascido de novo e eu amo muito a Jeová. Then now the book of James Então agora, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. you are spent. Agora o diabo fuge de você, porque você está anunciando a tua posição. Esta é a minha posição e eu não mudo. He announced to all the men that Se você é uma mulher, você já anunciou para todos os homens que pudessem te cobiçar, nem tente, porque eu sou nascida de novo. Katsoo sinua, voit sanoa, Sim, chegou a hora de escolher Jesus. täytyy Agora nós temos que escolher Jesus. julistat heille, Você anuncia para eles e diz, nem tente, am born again. sillä minä olen eu sou nascida de novo. E então, você também, olha agora, quando a igreja usa essas vestes, Fear the church. o diabo terá temor da igreja. Miksi mainitsin? Por que é que eu estou mencionando isso para vocês? Por quê? Olha isso agora. See, as if Finland, the church is mixing darkness with light.
Eu vejo como se a igreja na Finlândia estivesse misturando trevas e luz. Because you are born again. Koska olette, Porque você é nascido de novo. mutta me Mas você vai a filmes seculares, cinemas. You are born again. olette uudistettu, Você é nascido de novo. Drinking wine. mutta juotte, Mas você bebe vinho. You are born again. olette uudistettu, Você é nascido de novo. Woman, and you are not married. mutta Mas você está vivendo, morando com uma mulher sem ser casado. olette uudesti syntynyt. Você é nascido de novo. Such a way that you are exposing your body for men to love. Mas você se veste de tal maneira que você expõe o seu corpo para que os homens te cobissem. Ruumistani sillä You lailla. are born again. Olette uudesti syntyneet. Você é nascido de novo. You are dressing in such a way that you don't seem to understand. Mutta Mas você se veste de tal maneira que você não parece compreender que o teu corpo é o templo santo do Espírito Santo. Again, but there is abortions in Você é nascido de novo, mas há aborto na igreja. born again, but you Você é nascido de novo, accept homosexuality a bit. mas parece que você aceita um pouco o homossexualismo. hyväksynnän homoseksuaalisuutta. That is mixing light with dark. Se on sitä, että Isto é misturar luz com trevas. In Finland, and tell them, no. You cannot mix light. É por isso que o Senhor me enviou para a igreja na Finlândia para dizer: não, você não pode misturar luz com trevas. Me to tell you, Herran lähetti, O Senhor me enviou para dizer para vocês there will not be a modern Christian in heaven. No. että que não haverá um cristão moderno no céu, não. There will be a holy Christian in heaven. vaan Mas haverá um cristão santo no céu. Has sent me to tell you, Herran lähetti, O Senhor me enviou para dizer-lhes for God so loved the world, että Jumala niin, que Deus amou tanto o mundo the only begotten Son, että hän que Ele deu o seu único Filho whoever believes in Him että kuka para que todo aquele que nele crer, olha isso agora, not perish, ei, não perecerá, but will cross over to eternal life. mas atravessará para a vida eterna. Significando, Has sent me to read for you that scripture. että Herran o Senhor me enviou para ler para vocês essa escritura ja kertomaan, e para te informar Blood of Jesus is maximum. että Jeesuksen que o poder do sangue de Jesus é o máximo, é supremo e tem poder suficiente para remover alguém da morte no pecado ihan kaikki. para a vida eterna. Did not say Raamattu ei sano, A Bíblia não disse had only enough power to bring you to the middle. että Jeesuksen que Jesus teve poder suficiente apenas para te trazer no meio. The Bible did not say Raamattu ei A sano, Bíblia não disse Jesus did not have enough power. että Jeesuksella que ei, Jesus não teve poder suficiente. The Bible says vaan Mas a Bíblia diz Jesus had enough power to remove us from darkness to light. että Jeesuksella que Jesus tem poder suficiente para nos remover das trevas para a luz, siirtää para nos remover do mundo Jumalan. para o reino de Deus. The church in Finland mixing the two. Miksi seurakunta? Por que é que então que a igreja na Finlândia mistura os dois? Vocês entenderam? Kaikki nouskaa. Todos se levantem. Spoken to the church in Finland today. Here. Mutta Herra O Senhor falou com a igreja na Finlândia hoje And he has said, ja hän on e sanonut, ele disse: apostasy in the church. Apostasy. apostasia na igreja. Apostasia. Apostasy. Apostasia, The fall. a queda, The falling away from true faith. decair, abandonar a verdadeira fé. It represents the following. Representa o seguinte: It represents defiance against God, representa um desafio contra Deus, rebellion against God, rebelião contra Deus, abandoning God, että abandonar a Deus, a revolting against God, uma revolta, revoltar-se contra Deus, defection, desertar. Se é um partido político, se alguém abandona aquele partido e junta-se a outra, desertar, desligar-se, losing God,
Representa renunciar a Deus. Eu não quero ter nada a ver com Ele. represents rejecting God, Representa rejeitar a Deus. deserting. Representa desertar, Jätetään pois. ou seja, abandoná-lo. He says, Ele diz: either we are with God, ou nós estamos com Deus, we are not. Tai ou não estamos. Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo, brought us wisdom into the grace of Jesus. ele nos trouxe sabedoria juntamente com a graça de Jesus. E a graça de Jesus não pode ser abusada. I read Hebrews chapter 6, 4 to 6. Eu li The abuse of the grace. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, um alerta contra o abuso da graça. Verses 26 to 31. Hebreus, Warning on abusing grace. capítulo 10, de 26 a 31, o mesmo alerta contra o abuso da graça. 2 Pedro, capítulo 2, 21 is the same warning on abuse of grace. versículos de 19 a 21, o mesmo alerta contra o abuso da graça. Povo amado, Let us return to Jesus. vamos voltar para Jesus Jesus. e nos submeter a Jesus. Decisions for Jesus. To choose Jesus publicly. E tomar uma decisão por Jesus. E escolher Jesus pública e abertamente. The church in this land olkoon known. seurakunta. Que a posição da igreja nesta nação seja conhecida. All the politicians of Finland. Saakoon Que todos os políticos da Finlândia, Of Finland. a liderança da Finlândia, que eles saibam Church. että seurakunta que esta igreja é santa. Position we can see. A posição dela nós podemos ver. Jesus. Eles escolheram Jesus. he ovat valinneet Jeesuksen. Let the world Que o mundo know that we are born again. saiba que nós somos nascidos de novo. E que o Espírito Santo está, então o Espírito Santo está pronto para ajudá-los. Those of you who want to receive the Lord, if you feel Aqueles salvation with Jesus, Te, jotka Aqueles de vocês que querem receber o Senhor ou renovar a tua salvação com Jesus, you have walked and it may not be very smooth. talvez a tua caminhada não tenha sido muito reta. If you want to renew your salvation, Se você quiser renovar a tua salvação, say this one nosta kätesi ja sano tämän simplesmente levanta sua mão e repita essa oração simples. Eu vejo que todos levantaram as suas mãos. blessed Jesus, Diga, bendito Jesus, eu te recebo hoje and I repent of all my sins. e eu me arrependo de todos os meus pecados. kaikista synneistäni. Ja teen parannuksen kaikista synneistäni. And I ask you, my Lord and my Master, E eu te peço, meu Senhor e meu Mestre, Herrani ja mestarini. Ja pyydän sinulta, Herrani ja mestarini, please forgive my sin. por favor, perdoe os meus pecados anna syntini anteeksi And establish holiness in my life. e estabeleça a santidade na minha vida. ja tuo pyhyys elämääni. And fill me with the anointing of the Holy Spirit. E encha-me com a unção do Espírito Santo. Ja täytä minut pyhän hengen voitelulla. Ja täytä minut pyhän hengen voitelulla. Mighty Jesus, Poderoso Jesus, Väkevä Jeesus. today I receive you again hoje eu te recebo novamente Vastaan. Tätä annan sinut uudelleen vastaan. as my Lord como meu Senhor Herranani and my Savior. e meu Salvador. pelastajanani ja pelastajanani. Please bring revival into my ministry. Por favor, traga avivamento ao meu ministério. Tuo herätys palvelutyöhöni. Ole kiltti ja tuo herätys palvelutyöhöni. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Nimessä. Jeesuksen väkevässä nimessä. I am born again.
Eu nasci de Olen novo. uudesti syntynyt. Olen uudesti syntynyt. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Prepare as suas vestes, as vestes de justiça, o Messias está vindo.